Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam em casa, né? E aí a gente vai dar justamente continuidade às nossas aulas, tá bom? Para que a gente possa aprender e desenvolver mais, né, essa questão do aprendizado de vocês. Lembrando que na última aula, né, quem assistiu aí na sexta-feira, eu passei um exercício justamente do módulo, né, como vocês podem ver, que foi da página 34 até a página 39. A aula de hoje é justamente para a gente fazer a correção dessas atividades, né? Lembrando que desde já parabenizo a todos os alunos que estão postando sua atividade no grupo, tá bom? Não deixem de postar, respondam e postem, tá bom? Hoje também eu estarei colocando aí no grupo o meu e-mail, tá bom? Porque essa primeira questão que a gente vai ler daqui a pouco, vocês vão mandar a pesquisa que vocês fizeram e a imagem justamente para o meu e-mail, para que eu possa corrigir com mais tranquilidade, tá certo? Então vamos lá. Ó, na página 34 aí, pessoal, tem duas questõezinhas para que a gente possa responder, tá bom? Vou ler aqui a primeira para vocês. Faça uma pesquisa sobre o tema em seu caderno. Desenhe uma tabela com 4 colunas. Antiguidade, Idade Média, Modernidade e Atualidade. Em seguida, selecione uma imagem de representação do corpo para cada um dos períodos históricos e escreva o que você vê, tá bom? Insira também informações com base no que você estudou sobre os períodos históricos. Ó, a ideia, pessoal, dessa primeira questão é justamente falando sobre a questão do corpo humano. Lembra? Porque no Renascimento, né, você tem justamente a valorização da estética, né, a valorização do corpo humano, do corpo do homem, já que eles fazem um resgate à cultura clássica, né? E o que era que a cultura clássica valorizava? Principalmente a sociedade grega, justamente a formosura e a beleza do corpo humano. Então, ó, é essa atividadezinha aí que vocês irão postar lá no meu e-mail, né? Vocês irão enviar para mim lá no e-mail. Então, vocês vão fazer em casa mesmo, no caderno, no papel Chamex. Vocês irão desenhar, irão botar tudo certinho. E no final, vocês irão tirar uma foto. E essa foto vocês poderão mandar ou para o meu e-mail, que vou colocar aí já já no grupo, ou postar aqui no grupo, tá bom? Vocês postem aí no grupo. O importante é que todos façam. Eu quero ver todos fazendo, tá bom? Então, vamos lá. A segunda questão fala assim, ó. Em qual das imagens você identifica uma preocupação maior com a estética e por quê? Né? E aí, como vocês podem ver, né, tem duas imagens aí. De um lado você tem o Davi de Michelangelo, tá bom? Um dos grandes artistas do Renascimento. E do outro lado você tem um rapaz que pratica justamente a musculação, tá bom? E ela pergunta, a segunda questão pergunta, qual desses dois, né, tem mais preocupação com o corpo humano? Qual dessas imagens representa uma preocupação maior com o corpo humano, né? E tá idêntico aí, tá lógico que é a segunda imagem, né? Então vocês irão colocar aí, né? Quem não fez ainda, quem fez, corrija, tá bom? Vocês irão colocar que a segunda imagem apresenta uma maior preocupação com o corpo humano, já que esse rapaz, né, tem o seu corpo exposto às mídias, tá bom? Então a resposta é essa. Segundo a imagem, tem uma maior preocupação com o corpo humano, tá bom? Então, saindo aí da página 34, tá bom? Vamos lá para a página 35. A página 35, ela tem 3 questões que a gente vai fazer justamente agora, tá bom? Eu vou ler a terceira questão agora para vocês. Hoje, qual das imagens apresenta o que você é considerado como o padrão de beleza? Você pode identificar na segunda imagem. Você concorda com a forma que os corpos, você concorda com as formas que os corpos hoje são representados nas revistas, nos comerciais, na arte? Ó, então aí ela pergunta, né, para os dias atuais, qual das imagens apresenta uma maior preocupação com a estética do corpo humano, e ela pergunta também, dentro da mesma pergunta, se vocês concordam como os corpos hoje são apresentados na mídia, né? Essa valorização aí do corpo. Então, ó, essa terceira questão é uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Então, eu quero justamente também essa resposta aí no grupo, tá certo? Então, vamos lá. Ó, quarta questão, beleza? E a valorização do indivíduo é presente em nossa sociedade atual? De que forma? Como é que vocês acham, pessoal, essa quarta questão da pergunta, como é que vocês acham que o homem é valorizado hoje na sociedade?
tá bom? De que forma o corpo do homem é valorizado hoje na sociedade, beleza? Então vamos lá. A quinta questão. Porém, antes, responda. O renascimento comercial contribuiu para as mudanças culturais na Europa? De que forma? Sim, né? O renascimento comercial ele contribuiu diretamente para as mudanças comerciais, né? Anotem aí a respostinha de vocês, tá bom? Ó, então vocês vão colocar sim, e aí vocês vão colocar as trocas culturais entre os europeus e os povos dos outros continentes marcaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Houve justamente o avanço tecnológico e as transformações da sociedade. Tá bom? Então aí passem devagar essa aula e a resposta é essa, que houve sim, né, graças a essa troca de cultura entre os continentes, né, e as transformações tecnológicas, beleza? Então vamos aí, galera, para a página 35, né? Passamos aí a 35 e vamos direto para a página 36, beleza? Ó, na página 36 vocês têm justamente uma questãozinha muito boa de se entender, né? Lembra lá que a gente tá falando, no vídeo da aula passada, eu falei para vocês o que era justamente o humanismo, né? Que era o estudo do homem, o estudo da natureza do homem em si, né? Como uma das características do movimento renascentista. Hoje a questão ela está voltada justamente à ideia do humanismo, né? Tem um trechinho aí do livro, né? Do nosso módulo, ó. O humanismo foi uma forma de pensar que levou a sociedade, a partir do século XIV, a valorizar mais o ser humano, né? Tanto na questão estética, como vimos no início do capítulo, quanto no uso da razão, do racionalismo. A principal característica do humanismo foi a ideia do antropocentrismo, né, que se opõe à ideia do teocentrismo. Então, vamos lá, vamos entender de novo. O estudo do homem, né, o estudo do homem como centro de tudo, como centro das coisas. E theo, o estudo de Deus, Deus como centro das coisas. E aí ele pergunta na sexta questão, tá bom? Então vamos lá. Ó, procure no dicionário o significado das palavras antropocentrismo e de teocentrismo. Em seguida, escreva em seu caderno um texto sobre o significado delas. Tá bom? Então, mais uma perguntinha aí que vocês irão olhar no dicionário e irão postar no grupo. Lembrando que quem já fez e não postou no grupo, mande a sua foto aí pro grupo. Quem ainda não fez, responda e posta no grupo, beleza? E a sétima questão, né? Também vocês vão estar aí usando o dicionário de vocês. Pergunta assim, ó, procure o significado da palavra utopia e anote-o em seu caderno, tá bom? Então vocês vão pesquisar o que significa utopia, adiantando já para vocês. Então, pessoal, a palavra utopia significa justamente a questão para uma sociedade ideal, né? É utópico ou algo que eu quero que seja ideal, né? E aí ele pergunta na oitava questão, tá bom? Ele pede que você, a partir do que você viu lá no significado da palavra utopia, argumente com seus colegas e explique por que os humanistas podem ser considerados utópicos, tá bom? Porque esses caras, será que é porque eles achavam que o homem deveria ser perfeito, né? Que a ideia do homem tem que ser a perfeição? Quero que vocês também postem aí no grupo, tá bom? Lembrando que eu vou estar colocando lá justamente, né? Se tá certo, se tá errado, eu vou estar sempre comentando algumas respostas. Não de todo mundo, mas algumas, tá bom? Então vamos lá. Na nona questão ele fala assim. Agora que você conhece um pouco sobre humanistas, né, fale com seus colegas sobre a validade das ideias divulgadas por eles. Junto com seu grupo, responda: você concorda como o pensamento humanista você concorda com o pensamento humanista? Justifique. Então eu quero que vocês aí, né, entrem em contato entre vocês pelo grupo mesmo de WhatsApp, né, formem uma dupla, tá bom? Produzam um pequeno texto, né, que os dois possam expor a sua opinião. E eu quero que vocês digitem no grupo mesmo. E embaixo vocês colocam aluno tal e aluno tal, tá bom? Sobre essa questão. Vocês acham que os humanistas pensavam certo? Vocês acham que os humanistas pensavam errado? Olha só, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui para vocês.
Os humanistas, galera, eles procuravam romper com o estilo de vida do período medieval, né? No entanto, não chegavam a duvidar da existência de Deus, apenas criticavam posturas da igreja na época. O que buscavam, na verdade, era a humanização da fé e do trato com as pessoas. Alguns deles, inclusive, publicaram livros, né, nos quais criticavam a sociedade da época, como Erasmo de Roterdão, tá bom? Outros imaginavam uma cidade perfeita, né, onde reinaria a justiça, a igualdade e a liberdade de consciência, como Thomas More e Damasco Campanella, né? Então, é baseado nessa ideia dos humanistas, né, que acreditavam em algo perfeito, que vocês irão responder essa questão e essa dupla irá postar aí no grupo, tá bom? Eu não quero a imagem, não quero uma foto que vocês copiaram no caderno. Eu quero que um de vocês copiem aí o textozinho de vocês, né, no grupo e botem lá embaixo aluno tal e tal, tá bom? Então vamos lá. Agora, galera, a gente vai passar da página 36 para a página 37, tá bom? E aí, a página 37 tem uma questão justamente de um quadro, de um desenho, né? Muito famoso de Leonardo da Vinci, né? Que é o homem vitruriano, né? Ou triunvirato, né? Que é o homem em 3 dimensões, né? E aí, ao mesmo tempo, ele faz um comentário ao lado, né? Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, um palmo é o comprimento de 4 dedos. Um pé é o comprimento de 4 palmos. Um concávado é o comprimento de 6 palmos. Um passo são 4 concávados. A altura de um homem é 4 concávados. O comprimento dos braços abertos de um homem é igual à sua altura. A distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo do queixo é 1/10 da altura de um homem. A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é 1/8 da altura de um homem. A distância entre o fundo do pescoço e a linha de cabelo na testa é 1/6 da altura de um homem. O comprimento máximo nos ombros é 1/4 da altura de um homem, né? A distância entre o meio do peito e o topo da cabeça é 1/4 da altura de um homem. A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é 1/4 da altura de um homem, tá bom? E aí, né, isso é um comentário justamente, né, que fazem da obra de Marco Vitruvius, né? Que é ele comenta justamente a importância do homem, né? Ele fala sobre o corpo, né? Da dimensão que tem no corpo. Então, vamos lá. Primeira questão, ele fala assim: nas obras acima, quais elementos nos permitem identificar a influência do pensamento humanista? Né? No desenho, a gente identifica o pensamento humanista no rigor da realidade do corpo humano. Então, ó, no desenho, vocês coloquem aí. O pensamento humanista se manifesta no rigor do corpo humano. Já no texto, né, vocês colocam que o autor busca descrever justamente o corpo humano, tá bom? Aí na 2 ele fala assim, ó: podemos afirmar que essas obras valorizam o conhecimento humano? A gente já sabe que sim, né? Você identifica quais áreas de conhecimento áreas de conhecimento na produção delas, aí vocês vão colocar sim, né? E as áreas de conhecimento que vocês vão colocar aí é matemática, tá bom? Anatomia e ciências. Ó, matemática, anatomia e ciências. Lembrando que o Renascimento foi essa valorização da ciência em todas as áreas, tá bom? E aí vai para a terceira questão, pessoal. Ó, no texto é possível identificar um rigor métrico, isto é, com medidas de peso e volume. Justifique. Sim, né? Tanto no desenho como no próprio texto, eles se identificam de forma matemática, né? Nas medidas certas. Vocês vão colocar justamente que sim, porque apresentam formas matemáticas. E no quarto ele fala assim: na sua opinião, qual a importância do homem vitruviano para o humanismo? E aí é uma questão pessoal. Ele pergunta na sua opinião, tá bom? Eu gostaria justamente que vocês postassem essa questão também no grupo, tá? Qual a importância desse homem, né? Lembrando que esse desenho, né, que vocês estão
E aí você sai da página 37 e vai justamente para a página 38, tá bom? Ele pergunta assim: ainda hoje é bastante comum que os artistas sejam financiados por empresários. Podemos afirmar que essa prática atualmente é um requisito do período que estamos estudando, né? Então, sim, pessoal, sim, né? Esse financiamento dos artistas começou justamente no Renascimento. Foi até uma dúvida de alguém aqui do grupo, acho que foi da aluna Tainá, né, que me perguntou no grupo se não estava entendendo essa questão, e eu mandei um áudio para ela, né, explicando que sim, né, essa prática de financiar obras artísticas vai começar justamente, né, no período do Renascimento, tá bom? Então vocês vão colocar que sim, que até hoje os artistas são financiados, né, ou por grupos privados ou pelo próprio governo, tá bom? Então vamos lá. A questão 2, galera, na mesma página aí 38. Você concorda com essa denominação? Troque ideias com seus colegas e o professor a esse respeito e argumente sobre a adequação desses termos, né? E aí ele pergunta sobre os termos renascimento, né, em relação ao período anterior. Pessoal, por que eles dizem renascimento? Né? Como eu já expliquei para vocês, porque a Idade Média foi um período de grande retrocesso para a humanidade, né? Não teve tantas criações tecnológicas, o homem ele vivia de forma brutal ainda, vivia sobre o rígido regime da Igreja Católica, né? E assim por diante, tá bom? Então vocês vão ter que dizer por que Renascimento, né? Porque a partir desse momento do Renascimento, o homem passou a pensar outras coisas, né? Passou a pensar mais na razão, tirou mais essa questão da fé. E aí a gente, para encerrar a nossa aula hoje, né? Para encerrar o nosso videozinho da nossa aula hoje, eu espero que vocês possam estar aí assistindo, tá bom? E aí vai rolar a página 39, beleza? Então, galera, a questão 1 pede para que vocês possam descrever justamente essa imagem, né? A imagem é justamente uma grande obra de Sandro, tá? O Sandro Botticelli. Ele descreve aí o nascimento da Vênus, tá bom? E aí ele pede para que vocês possam descrever. Então analisem a imagem e descreva conforme o pensamento de vocês, tá bom? Ó, a segunda questão pergunta assim: Vênus é uma deusa e esse é o seu nome romano, né? Os gregos a chamavam de Afrodite, a deusa do amor. O que você sabe sobre ela? Quais poderes atribuíram a ela? Ó, a deusa Vênus, ela faz menção a Afrodite, da mitologia grega, né, que a gente estudou lá no sexto ano, né? E eu espero que vocês lembrem que a deusa Afrodite, né, do mundo grego, era a deusa do amor, da beleza, do casamento e da alegria, né? Então a resposta é essa, beleza? Ó, a questão 3, desculpa, pergunta assim: além da deusa Vênus, são representados outros três seres mitológicos. Você consegue identificá-los com a ajuda dos seus colegas? Pesquise, né, sobre essa obra, anote no caderno suas descobertas, tá bom? Então, galera, ó, pesquisem aí no caderno, tá bom? Sobre a obra, né? E aí, mais tarde, eu vou colocar um textozinho falando sobre essa obra, tá certo? Mas antes, façam uma pesquisazinha de vocês. Ó, e aí a quarta questão pergunta assim: com base no que você compreendeu sobre o humanismo, o Renascimento e o Classicismo, elabore um texto relacionando esses temas com a obra de Botticelli, reproduzida acima. Tá bom? Postem também essa pergunta e postem também essa resposta. Eu quero que vocês produzam um texto sobre o que a gente aprendeu até agora sobre o Renascimento. Se possível, voltem ao primeiro vídeo da nossa aula, assistam novamente e vejam justamente o que o professor falou sobre o Renascimento, tá bom? Ó, e a última questão para a gente encerrar nossa aula de hoje, né? Fala assim: de acordo com a sua concepção sobre a beleza e o amor, elabore uma releitura visual da obra O Nascimento da Vênus de Botticelli. Você é livre para usar elementos do seu cotidiano para produzir a imagem. Galera, essa questão é um desenho que vocês irão ter que fazer, tá bom? Então façam esse desenho, reproduzam em desenho que vocês veem nesse quadro aí, tá bom? E postem o desenho de vocês no grupo. Tô esperando, não quero ninguém sem fazer nada. Me respondam, tá bom? Então, pessoal do sétimo ano, por hoje só, tá bom? A gente se vê na sexta-feira
tá bem? Terminando esse assunto sobre o Renascimento. A gente vai falar sobre as mulheres no Renascimento, né? E citar alguns pontos, e aí a gente vai iniciar um novo assunto, que é a Reforma Protestante, tá bem? Então estudem, não deixem de estudar, tá bom? O grupo vai estar aberto até 11h30, entre em contato, beleza? Tchau, um grande abraço.